Fala galera, hoje eu tô aqui com um esquema que eu montei sobre um novo tipo de escola, um tipo de escola que eu acho que melhoraria a vida de todos os brasileiros que entrassem desde o início, né, já tivesse uma base muito bem estruturada na vida e arrebentasse na vida. Como é que funciona a escola? A escola, ela trabalha a partir do, por exemplo, sexto ao terceiro ano do ensino médio, você começa a fazer as coisas em prol da prova, ou seja, você começa a estudar pensando em fazer a prova. Você começa a fazer as coisas, a fazer as atividades em prol da prova. Tem coisas erradas aí? Sim, eu acredito que tem, porque a prova é levada muito a sério. E eu vou explicar aqui pra vocês uma técnica que eu acabei de montar que vai facilitar muito bem a vida dos estudantes. A escola tem que ter prova? Sim, tem que ter prova, mas até um determinado período. Como assim, Samuel? Até um determinado período? Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Lembrando, não é uma crítica à escola, não tô querendo aqui atrapalhar a escola, falar mal da escola, porque eu vejo muita gente falando mal da escola, mas não traz a solução. Eu sou ao contrário, quero sugerir. Sugerir é diferente de criticar. Criticar é algo ruim, sugerir é algo bom. Então tá, escola. Temos aqui a escola, e aí vem Fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, que é o Fundamental 1. Pelo menos na minha escola é assim. Você estuda português e matemática. Matemática básica, tá? É matemática básica. Não tô falando de você calcular, por exemplo, trigonometria, você calcular base vezes altura, essas coisas, sabe? Não é essas coisas que eu tô querendo ressaltar na matemática básica. É a matemática básica do básico mesmo. Você aprender a multiplicação, essas coisas. Coisas que você aprende que são totalmente necessárias pra sua vida, né? A matemática é necessária, como você calcular, e principalmente nas vendas, né? Quem vai trabalhar com venda futuramente vai usar muito da matemática. Português e matemática básica. Esses deveriam ter prova. Até o primeiro e o quinto ano deveria ter prova dessas duas matérias. E o aluno ia estudando, ia se concentrando e focando mais nessas matérias. Por que, Samuel? Porque você estuda muito nas escolas e você pensa demais na prova e não pensa mais em você. E quando você não pensa em você, você começa a pensar na prova, você começa a se atrapalhar e a sua vida começa a virar uma bagunça. Mas como assim? Você quer ver um exemplo? Pergunte para a maioria dos alunos: o que você quer ser depois da escola? E fala: eu não sei, eu tô decidindo ainda, eu ainda vou decidir, eu não sei o que eu vou fazer. E aí ele fica nessa dúvida maluca, ele fica com a cabeça perturbada. E aí normalmente eles vão para os empregos que são mais valorizados. Por exemplo, medicina. Às vezes o cara nem quer ser médico, mas ele vai pra medicina porque ele acha que é mais valorizado, que ele vai ganhar mais dinheiro. Enfim, isso é o problema. Isso é um problema porque forma um Brasil, um mundo, né, de pessoas que trabalham com o que não gostam para receberem mérito e dinheiro. E as pessoas vão começar a trabalhar por dinheiro e acaba afetando psicologicamente a vida das pessoas. E muitos divórcios acabam acontecendo por isso, né? Claro que não é só por isso, mas, por exemplo, a pessoa chega estressada em casa, tanto homem, tanto mulher, porque trabalha em um emprego que não gosta e vê pessoas que ela não gosta, atende pessoas que não gostam, e aí chega em casa estressada e briga com o marido ou briga com a esposa, e aí os dois se separam, né, depois de um tempo, porque tudo tem limite, né? Tem a frase dos baianos, né, assim, paciência tem limite, meu parceiro. Então, é isso aí, paciência tem limite. Beleza. Do Fundamental 1, você, do primeiro ao quinto ano, você teria provas de português e matemática, que são necessárias. Você precisa aprender o português, você precisa aprender a matemática básica. Matemática está em tudo na nossa vida. Mas também tem matemáticas assim que a gente não utiliza. Terceiro, hábitos saudáveis. Poxa, hábitos saudáveis. Você praticar esporte, você ter uma boa alimentação. Aí você vai na cantina, por exemplo, nas escolas. E aí, ao invés de colocar hambúrgueres, essas comidas, refrigerante, vocês colocam sucos, sanduíches saudáveis, né? Queijo e presunto e alface. Comidas saudáveis, comidas que vão ajudar os alunos a melhorarem, né, a saúde deles. Porque não adianta vocês fazerem uma aula, por exemplo. Não adianta ter uma aula de alimentação saudável uma vez e no outro dia já tá oferecendo lá um hambúrguer por R$3,50. Então não adiantou nada essa aula. E essa aula tem que ser praticada do primeiro ao quinto ano. É muito importante. Não só do primeiro ao quinto ano, né? Eu vou explicar tudo aqui ao recorrer do vídeo. Quarto, educação. O Brasil tá precisando de educação. As pessoas jogam lixo na rua, as pessoas não olham pra cara das outras, as pessoas trabalham de cara fechada, as pessoas, elas na escola não tem educação, não respeitam ao colega. Aí, como é que é vista a educação nas escolas? É assim, ó, não pode fazer bullying com o aluno. E aí, o que é mais visto? Quais são os 7 rios da China? O que aconteceu? Revolta do não sei o que da vacina. E essas coisas, assim, não agregam muito. Se você colocar hábitos saudáveis e educação, já agregou demais na vida da pessoa. Porque a educação, como você apertar a mão da forma certa. Se a pessoa aperta com mais força, você aperta com mais força. Se a pessoa apertar mais fraco, você aperta mais fraco. As pessoas não sabem isso. Mas isso daí tem um poder nas vendas enorme. E as pessoas não
não sabem. Controle emocional, gente, aqui ó, do primeiro ao quinto ano, a criança tá se formando ainda, e você vai formando um bom caráter, porque a pessoa vai ter educação em controle emocional, a pessoa vai saber se controlar. Em momentos onde a pessoa foi humilhada, a pessoa vai saber ficar tranquila, a pessoa não vai ficar pensando naquilo ali o tempo todo. A criança, né, no caso, vai ter controle emocional, não vai descontar raiva nos outros, enfim, essas coisas emocionais, tristeza, a pessoa vai saber lidar com tristeza, com frustrações. Oratória, cara, oratória é muito importante, e principalmente quando é uma criança. A criança desenvolver uma forma de apresentar um projeto, uma forma de explicar o porquê dela querer estudar tal coisa, o porquê dela querer se formar em tal área. Oratória, você falar em público, você falar como eu tô falando assim no vídeo aqui pra vocês, tô me expressando minhas opiniões, o porquê de a escola seguir esse modelo. Oratória. O problema é que a gente acaba aprendendo oratória na prática e sem ensino, e aí acaba sendo falho, né, a oratória. O inglês, mas estuda inglês, tá? Mas não é aprimorado. Então é a média aí, 5 pessoas no vídeo anterior que eu mostrei, 5% das pessoas sabem falar inglês e 1% sabe falar fluente. Então tem que ser analisado o inglês. O inglês tem que ser praticado, tem que pegar professores que sabem falar o inglês e começar a ir aos poucos falando inglês com os alunos. Do primeiro ao quinto ano, cara, a criança aprende as coisas muito rápido, e quando você aprimora o inglês já na fase aqui do primeiro e quinto ano, a criança já vai estar sabendo falar bem o inglês, não fluente, mas do primeiro ao quinto ano já vai, sucesso no inglês. Estimular a leitura, estimulação à leitura é importante. Você vê aí a média de pessoas que não leem no Brasil é gigante. O brasileiro médio só lê em média um livro ou 2 por ano, e isso é um perigo, porque isso acaba afetando a economia, você sabia disso? Pessoas ignorantes, pessoas que não sabem as coisas, pessoas que acabam seguindo um padrão que não é muito bom, elas acabam sendo vítimas de políticos desonestos. Então é sempre importante você estar, por exemplo, lendo sempre um livro, a escola está estimulando a leitura. Como é que estimula a leitura? Leva os alunos, as crianças, abre as bibliotecas e colocam elas para escolherem os livros que elas querem, e elas ficam lendo, aprendendo a ler. Mas a escola estimula a ler sim. Como é que a escola estimula? A escola passa um paradidático e a pessoa é obrigada a ler, tá? Ninguém gosta de ser obrigado a nada, primeiramente. As pessoas odeiam ser obrigadas a fazerem coisas. As pessoas odeiam mesmo. Então se você me obriga a ler um livro que eu não quero, eu vou tomar raiva da leitura e não vou mais querer ler. E você levando as crianças para a biblioteca, a escola levando as crianças para a biblioteca, e as crianças sentando e com educação e controle emocional lendo livros, elas vão, cara, ficar ótimas na leitura, ótimas na fala, ótimas na escrita, e aí o português já vai ser aprimorado. Você vê que as coisas vão se construindo, né? Essa tabela que eu fiz, vão um ajudando o outro. Aqui 9, cara, trabalhar em equipe, uma das coisas muito importantes é você saber trabalhar em equipe. Você sabia que no emprego, se você não souber trabalhar em equipe, você é demitido? Saber disso? Você tem uma boa relação com as pessoas, você saber lidar com qualquer tipo de pessoa estressada, pessoa triste, pessoa preguiçosa, o que você tem que fazer. Trabalho em equipe, você saber estimular pessoas, você saber estimular seus colegas. É importante, você vai aprendendo aqui no primeiro ou quinto ano. Isso daqui, cara, é ótimo. A escola ajuda a aprender a trabalhar em... Como é que ajuda? Passa trabalho em grupo. Sim, talvez isso daí tenha uma ajuda, mas não é a mesma coisa. Eles apenas passam o trabalho e mandam montar uma equipe. Deveria ensinar a como todo mundo trabalhar da melhor forma. E os trabalhos não tem que ser trabalho medíocre. Tem que ser trabalhos que ajudem realmente as pessoas, as crianças, a se desenvolverem pessoalmente. A preocupação do aluno não tem que ser em pontos e em prova. A preocupação do aluno, na minha opinião, deveria ser em como ela entrou ano passado e como ela saiu esse ano. Ela saiu melhor? Então tá ótimo, tá melhor, tá ótimo, tá muito bom. Pensar fora da caixa. Gente, isso daqui é muito importante. A escola não ensina isso. Pensar fora da caixa. Gente, grandes ideias. Por exemplo, grandes bilionários ficaram bilionários por causa de ideias, grandes ideias. Então tem que estimular a pensar fora da caixa. Não tem que estimular a pensar, eu vou trabalhar, vou depender de um emprego, vou ter minha casa, vou ter meus filhos e pronto. Não, você tem que pensar fora da caixa, pensar em coisas que podem beneficiar as pessoas e sem precisar estar fazendo prova disso aqui. Um exemplo de pensar fora da caixa é você pensar em trabalhar não por trabalhar. A maioria das pessoas são um barco sem leme, elas navegam pelo mar sem destino. E o meu objetivo é que as escolas, mostrar para as escolas que elas podem colocar objetivo nas pessoas. As pessoas começarem a trabalhar para ajudar outras pessoas, trabalhar pensando em beneficiar, elas terem um propósito de vida, elas ajudarem o mundo, trazerem algo que mude o mundo. Quer ver um exemplo disso? Foi o criador do sinal. Ele, antes de criar o sinal para enviar mensagens em frações de segundos como é hoje, né? Ele pensou em criar
uma forma de carta que não precisasse ser entregue em 6 meses, sim, em segundos. Os amigos deles ficaram malucos quando descobriram essa ideia e internaram ele no hospital psiquiátrico, que achavam que ele estava ficando louco. E ele conseguiu. E com esse exemplo eu quero mostrar que a gente pode tudo, porque a gente tem a mesma capacidade. Então eu acredito que é muito importante a escola estimular isso, a pensar fora da caixa, a pensar que você pode e você realmente pode. Se grandes pensadores conseguiram, por que você não pode conseguir também? Então vamos dar continuidade ao vídeo. Só fazer prova de português e matemática. Vamos lá. Fundamental 2. Sexto ao nono ano. Obviamente, você ia precisar aprender português, ia continuar sendo obrigatório. Matemática financeira também, eu acreditaria como obrigatório. Redação, mas não vamos colocar o inglês, porque senão vai ficar muita coisa e o aluno vai ficar muito sobrecarregado. Português e matemática financeira, a pessoa calcular juros. Olha, matemática financeira é diferente de educação financeira. A educação financeira eu falava assim, não acumule dívidas. E matemática financeira é como calcular juros, como calcular investimento, essas coisas, sabe? Cálculos. São cálculos e educação financeira é coisas que você deve fazer, coisas que você deve evitar. Redação, como assim? A redação deveria ser melhorada. Mandar o aluno fazer uma redação e ir corrigindo, né, as imperfeições dele. Não colocar padrão na redação, porque senão fica algo muito chato. Deixar que o aluno escreva um certificado, uma proposta de emprego, ou uma coisa que faça com que as pessoas se convençam em comprar o produto dele ou em aceitar ele no emprego. Enfim, redação e treinando as pessoas aos poucos serem grandes pessoas no futuro. A educação financeira eu já falei, é muito importante, não vou precisar falar aqui novamente, que eu já falei no vídeo anterior. Controle emocional, a mesma coisa. Controle emocional, sempre está praticando controle emocional. Na prática, o aluno sempre ter controle, né? Primeiros socorros aqui já entra, não vou explicar primeiros socorros, que eu acho que eu já expliquei no vídeo anterior, de que se a pessoa tem um ataque de epilepsia, você saber o que você fazer. A educação física, o aluno já começar a estimular a praticar esportes, mais esportes. O aluno, né, que aqui já tinha educação física, né? Colocar a educação física aqui também. Nas escolas tem educação física, mas aprimorar mais a educação física, né? Colocar os alunos para correrem perante as aulas de educação física, né? Praticar exercícios físicos, flexões, enfim. Alimentação saudável e estímulo à leitura, né? Sempre estar praticando estímulo à leitura. Essas coisas assim tem que estar sempre praticadas, porque a gente tem que estar sempre aprendendo coisas. São coisas úteis, não coisas inúteis, né? Há dois tipos de conhecimento. O conhecimento que ele é geral e o conhecimento específico. O conhecimento específico eu vou já mencionar no final dessa analogia aqui. O conhecimento geral é o que está sendo colocado nas escolas, que é rios da China, trigonometria, quais são 10 países que fazem parte da União Europeia, essas coisas assim são conhecimentos gerais. Então não tem por que a gente estar aprendendo isso daí agora, só antes de dar continuidade. Tem gente que vai falar bem assim, é importante ter conhecimento geral, é importante você aprender, saber um pouco de cada coisa. É uma mentira, sabe por que disso? Porque as pessoas, elas quando aprendem conhecimentos específicos, a probabilidade delas vencerem na vida é gigante. E sobre conhecimentos gerais, é só ir no Google. No Google diz tudo. No Google diz cálculo de trigonometria, aritmética. O Google diz quais são os 7 rios da China. Então não tem por que a gente estar aprendendo isso na escola. Quando você já começa a aprender isso aqui na escola, a sua vida no futuro começa a se tornar mais fácil. Entende do que eu tô lhe falando? É melhor facilitar a vida antes do que chegar na hora e você não saber o que fazer. Como assim chegar na hora e não saber o que fazer? Quando você for morar sozinho e não saber o que você fazer nada. E você, quando for pedir um emprego, você não saber fazer uma proposta de emprego. Ou quando você for empreender, você não saber vender. Continuar aprendendo inglês. Então vamos lá para o ensino médio, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Mentoria emocional já é diferente de controle emocional. Mentoria emocional é você saber controlar a ansiedade, depressão, porque nessas fases aqui o aluno não passa por isso, mas a partir do primeiro ano e terceiro já tem uma frequência maior de ansiedade e depressão, e aqui a gente já tira as provas. Não tem por que estar fazendo provas aqui, porque senão o aluno fica meio confuso, fica com a cabeça chata, e aqui já tem que ser o preparatório para a vida dele. Então não tem por que você estar colocando provas, porque a partir do momento que o português já foi melhorado aqui e ele já viu o português do primeiro ao nono ano, ele passou 9 anos vendo português. Não tem por que ele estar fazendo prova de português aqui, porque ele já sabe o básico do português, ele já sabe o avançado do português, então não tem por que ele ver o português no primeiro e terceiro ano. A mentoria emocional é você saber controlar a ansiedade, você evitar ter depressão. A educação financeira, continuar, né, batendo a tecla da educação financeira. Morar sozinho aqui, morar sozinho é muito importante. Entre morar sozinho, você aprende a culinária. Você tem aulas de culinária, você vai, ao invés de ter um laboratório, você coloca um espaço assim e coloca culinárias com professores, masterchefs que ensinam a fazer culinárias básicas,
culinárias que você precisa aprender para você se manter. E nessas culinárias tem que ser culinárias saudáveis, não tem que ser qualquer culinária, né? Porque, pelo amor de Deus, primeiros socorros pessoais, quando você estiver fazendo a culinária e você acabar se cortando. E outra coisa que eu esqueci de colocar aqui, que é importante, é segurança de trabalho. Segurança. Como assim segurança de trabalho? Quando você for armar alguma coisa, quando você for fazer um armário, quando você for pregar um prego na parede, aí você tem que subir na escada, ou então quando você for pintar a parede de sua casa, usar os equipamentos corretos, né? Óculos, luva, enfim, essas coisas assim que são de segurança de trabalho. Como cuidar de uma criança? Cara, isso aqui é muito importante. Quando você tiver filhos, o que você tem que fazer? Você tem que bater neles para educar ou você tem que conversar com eles? A maioria das pessoas não sabem isso e acaba educando o filho errado. E o filho acaba se tornando uma pessoa ruim. Isso daqui vai passando de geração em geração. Isso aqui pode mudar o Brasil. Você aprender como cuidar dos filhos da maneira correta, as coisas que você tem que fazer, as palavras que você tem que ensinar para ele. Estimular a leitura sempre, inglês e aprender a negociar, aprender a vender, aprender a mostrar o projeto. É como oratória. E com tudo isso aqui, cara, toda essa analogia, ele vem pro cursinho preparatório. E aí, todos os professores que saíram das matérias, né, dessas matériazinhas que eram de, por exemplo, física, essas coisas, eles vão pra cá. Aí o aluno que quer ser engenheiro, ele estuda com os professores de física, ele estuda com os professores de matemática, o básico pra ele exercer a faculdade da melhor forma, né? E aí já vai descobrindo se é aquilo ali que ele quer realmente. E pra ele se descobrir melhor ainda, ele vem pra cá pra mentoria emocional, né? A mentoria emocional vai ajudar ele a se descobrir primeiramente quem ele é. Ele vai saber o que ele quer, o que ele gosta. Ele vai ser apresentado aos poucos, sem muita agonia e sem prova, né? Pelo amor de Deus, sem prova, porque a prova acaba atrapalhando a vida do aluno. Por fim, ele pega o certificado. Do certificado ele apresenta para a faculdade e acabou. Ele vai para a faculdade, se ele quiser ir para a faculdade. Se ele não quiser prestar um cursinho, fica empreendendo, ele procura, porque ele já vai ter o hábito da leitura, então ele vai ler outros livros, ele vai aprender outras coisas, e aí ele não vai querer, por exemplo, ser engenheiro nem médico, ele vai empreender, vai trabalhar para ele mesmo. É um problema da pessoa, cada um faz o que quer de sua vida, né? Eu espero que esse vídeo chegue no MEC, então para que esse vídeo chegue no MEC e mude a realidade dos alunos e mude a sua realidade, compartilhe, deixe seu like, compartilha nos stories, manda para seus amigos, manda para sua escola, manda para sei lá, diretores, coordenadores, professores que você conhece. Deixe seu like, até a próxima e compartilha.